Hoje vamos falar sobre o mito de Atlântida. Atlântida foi citada pela primeira vez pelo filósofo grego Platão no século IV a.C. Platão vai citar Atlântida dentro de uma parábola. Ele cita então a cidade de Atlântida para contar aos gregos o que não fazer, para apontar para os gregos que eles estavam fazendo coisas erradas, estavam se portando mal, e se eles continuassem assim, poderiam sofrer o mesmo castigo que a cidade de Atlântida havia sofrido. Platão é o único a se referir a Atlântida na antiguidade. O relato de Platão sobre Atlântida é claramente um relato mítico. Está inserido dentro de uma parábola, né, contando os gregos uma historinha com um fundamento moral. O Platão, ele conta da cidade de Atlântida, diz que foi uma cidade-estado. Na época não existia bem os países, mas verdadeiras cidades independentes, que a gente chama hoje de cidades-estados, né? E Atlântida, ela teve na sua formação a seguinte mitologia. O deus Poseidon, deus dos mares, se apaixonara por uma belíssima mortal e queria morar com essa mortal numa ilha. Então ele escolhe uma ilha que mais tarde vai se chamar Atlântida, tem com ela vários filhos e um desses filhos, Atlas. Daí virá então o nome da ilha, Atlântida, e do oceano que banhava a ilha, o Oceano Atlântico, né? Portanto, uma história claramente mítica, né? O deus Poseidon, querendo um lugar para viver com a sua amada, ele escolhe uma ilha, e essa ilha, abençoada por Deus, né, pelo deus Poseidon, irá então se desenvolver de maneira fantástica. Na ilha de Atlântida, na cidade-estado de Atlântida, haviam muitas pedras preciosas. A economia, a agricultura, a arquitetura, o sistema político de Atlântida era algo, na concepção do Platão, invejável, algo perfeito, né? Lá havia o oricalco. O que é o oricalco? O oricalco era o metal mais belo que existia e mais caro. Um metal mítico, ele nunca existiu. Mas, segundo o relato de Platão, o oricalco, que valia muito mais e era muito mais bonito do que o ouro, abundava lá na ilha de Atlântida. Atlântida manteve o seu domínio sobre a região durante mais de 1000 anos. Lá se cultuava também o touro, né? Touro esse que muitos povos do passado cultuavam, os egípcios, né? Depois irão cultuar também o touro, né? Na verdade, Platão, ele vai basear a criação de Atlântida, né, na ilha de Creta. Creta foi uma ilha que dominou econômica e militarmente toda a região durante mais de um milênio. Ali se adorava o touro, eles tinham um sistema político exemplar, uma força militar considerável, desenvolveram um sistema de comércio que dominava toda a região. E a ilha de Creta foi uma ilha que durante um tempo, mais precisamente no século XVI, antes da Era Comum, né? Então 16 séculos antes de Cristo, essa ilha vai ser extremamente agredida por tsunamis que foram oriundos
da erupção de vulcões na ilha de Santorini. E o Platão então diz de que o deus Poseidon, irritado com os habitantes da ilha de Atlântida, que não estavam fazendo o que deveria ser feito, estavam indo contra os deuses. Então esses deuses agitam o oceano, né? Esses deuses agitam o oceano e vão provocar tsunamis, e esses tsunamis vão destruir parcialmente a ilha de Creta, na versão do Platão, a ilha de Atlântida, né? Era uma prática muito comum na antiguidade os deuses se apaixonarem e coabitarem, né? E coabitarem com as mortais. A própria gênese do cristianismo, o que é? Né? O Deus resolve ter um filho, escolhe uma mortal, engravida essa mortal, né? Maria, e Maria então vai ter o filho de Deus. Então era uma prática, Sodoma e Gomorra, né? Duas cidades, provavelmente metáforas, mas provavelmente algumas cidades no passado deveriam ter sido destruídas, ou seja, por uma ação vulcânica ou uma outra ação qualquer. As enchentes, que eram sucessivas no passado, deram origem ao mito do dilúvio. Então, quer dizer, a ação divina provocando desgraça, né, nas comunidades, porque os deuses interferiam nos fenômenos da natureza, tornando esses fenômenos às vezes muito agressivos, levando à destruição e à morte. Portanto, era uma maneira de você interpretar, uma maneira de você dar um sentido, né, a essas tragédias provocadas pelas intempéries da natureza. Então, o Platão diz na sua parábola sobre Atlântida, de que o deus Poseidon, então, irritado com os habitantes de Atlântida, Creta, né, mandou então aquelas enchentes para que aquelas enchentes destruíssem a cidade, e aquela cidade, já então bastante afetada por aquelas enchentes, começou a ser invadida pelos jônicos, pelos dórios, por aqueles povos que viviam ali na região, que aproveitaram aquele embalo e terminaram por destruir aquela civilização, a civilização minoica, né? Terminam por destruir aquela civilização. Então era um alerta que Platão estava fazendo aos gregos, que se eles não se portassem bem, os deuses iriam destruir o seu país também, assim como fizeram com Atlântida, né? Muitos séculos antes. Então, o declínio de Creta é do século XVI antes da Era Comum, enquanto que Platão, século IV antes da Era Comum, certo? Bem, o mito de Atlântida, ele só vai renascer no século XIX. As pessoas no passado não deram muita bola para Atlântida, para esse relato de Platão. As pessoas ficariam encantadas. As pessoas, mais precisamente, o movimento espiritualista, o movimento ocultista. Esse movimento ocultista, a teosofia, né? O kardecismo, depois o espiritualismo de uma maneira geral, ficaria encantado com a cidade de Atlântida. Porque se no passado houve uma sociedade tão perfeita, uma sociedade tão maravilhosa, é perfeitamente possível reconstruir essa cidade. Grande parte dos escritos sobre Atlântida não são provenientes de estudiosos, historiadores, matemáticos, não. São provenientes de médiums, de clarividentes, de canalizadores,
São esses personagens ficcionistas que vão trazer, o Júlio Verne mesmo fala, né, em 20 Mil Léguas Submarinas, sobre a cidade perdida de Atlântida. Então vão valorizar tremendamente a cidade de Atlântida. Então, a partir do século XIX, há um interesse muito grande no mito de Atlântida. O mito renasce, muitos séculos depois, alguns milênios depois, o mito renasce com extremo vigor. E vai se partir para uma procura desenfreada da cidade perdida de Atlântida. Ela é procurada no Oceano Atlântico, é procurada na África, na Espanha, na América Central, até na Suécia ela já foi localizada, né? Então há um interesse muito grande, principalmente dos espiritualistas, sobre a cidade perdida, a perdida de Atlântida. Bom, o mito de Atlântida é poderoso por quê? Ele é poderoso porque ele crê que no passado existiu uma sociedade perfeita. E se existir uma sociedade perfeita, nós poderemos reerguer essa cidade novamente. Nós podemos recriar essa sociedade perfeita novamente. O século XX, o século passado, foi marcado por duas grandes ideologias que prometeram criar uma sociedade perfeita: o nazismo e o comunismo. Mas essas duas ideologias foram duas verdadeiras aberrações. Mesmo nos dias de hoje, a crença e a busca por uma sociedade perfeita perdura, né? O ser humano tem uma capacidade imensa de sonhar. E mais do que isso, uma capacidade imensa de acreditar no seu sonho. Essa é uma das nossas grandes características que nos diferencia de todos os outros animais. É a capacidade de sonhar e de crer no sonho, né? Então, Atlântida vem justamente comprovar tudo isso.